Olá, estamos ao vivo para mais uma live de sexta. Estávamos sumidos daqui. Semanas foram muito conturbadas. Final de ano, teve exatamente a Feira Maker que a gente vai explicar agora. Estava dedicando a alguns outros projetos também. Então, estava muito complicado a gente ter essa, essa live e tá atualizando vocês. Mas a ideia é que a gente continue, né? Inclusive não vai parar final do ano, eu sempre quero trazer alguma coisa para vocês, é, até durante esses meses e tal. Então a ideia é fazer com que a live seja uma constância, né? Independente de ou alguma coisa que eu estou, né, aprendendo na jornada ou alguma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Fala, Lucas, tudo tranquilo? Lucas na área aí. Então a ideia nessa live é compartilhar toda essa jornada, tudo isso que vem acontecendo, e compartilhar todas as dúvidas, dificuldades, principalmente no âmbito de aprender sobre aprendizagem criativa e como implementar tecnologias com essa, principalmente o Arduino, que é com o que eu mais trabalho, mas também trabalhar com Scratch, trabalhar com várias outras ferramentas, inclusive a própria questão da sucata, né? Então, na divulgação da live, eu fui falar sobre fazer o balanço geral sobre como foi a nosso semestre, né, na Escola Rural Aspalho e o nosso fechamento, o fechamento da nossa atividade lá na escola com a Feira Maker, né? Então a Feira Maker, ela veio para coroar, ela veio para exatamente sacramentar aí todo o resultado do nosso trabalho, né? Onde os alunos mostravam para a escola, onde os alunos mostravam para a comunidade tudo aquilo que eles tinham aprendido ao longo do ano, né? E assim, foi uma jornada intensa, foi uma jornada muito legal, foi uma jornada maravilhosa, mas foi uma jornada totalmente imprevisível, em que a gente teve que reajustar muito os planos ao longo da jornada. Então, para quem não está alinhado com o que aconteceu ao longo desse semestre, a R2 Produções, que é uma empresa de eventos, de grandes eventos aqui em Brasília, ela com o intuito, né, de trabalhar a questão de sustentabilidade, né, do impacto que ela gera com as próprias festas dela, ela faz esse investimento na comunidade, né? Então, só para quem é de Brasília ter uma ideia, né? A Festa Surreal, que é uma das festas da R2 Produções, ela acontece próximo à Torre Digital, e a ideia é que eles investissem parte do dinheiro recebido nessa festa para dar uma coisa de impacto positivo na sociedade. E aí, bem, a R2 ela é muito conhecida por trazer uma perspectiva meio disruptiva, né, das próprias festas, das coisas que elas fazem. E quando eles estavam lá pensando, né, como eles poderiam trazer esse impacto ambiental não, esse impacto social para a comunidade, eles pensaram, vamos dar aula de robótica, a gente podia implementar aula de robótica, ia ser muito bom, porque as crianças das escolas públicas não têm acesso a isso. Só que assim, foi muito curioso porque a verdade é que eles não têm nada a ver com robótica, não tem nada a ver com educação, tipo, não é o grande expertise deles, mas foram ousados, né? Basicamente foi delegado para uma das pessoas responsáveis para correr atrás de algum projeto de robótica. E aí acabei que me encontraram no meio desse caminho e eu chamei o Rodrigo da MetaMaker para fazer parte desse projeto comigo. E aí o que a gente propôs para eles foi o seguinte, né? A gente quis desmistificar algumas coisas que eu já bato muito na tecla aqui, que robótica ela não é custosa nem no sentido financeiro e nem no sentido de você precisa ter uma preparação, um conteúdo super complexo e tudo mais. Então eu sempre bato nessas duas teclas. Não é caro implementar projetos de robóticas na escola e não é algo complexo. É simples, mas não é fácil. Por que é simples, mas não é fácil? Então, vamos dizer assim, aprender programação, aprender sobre circuitos elétricos, aprender sobre códigos de programação, está cada vez mais fácil.
está cada vez mais acessível. Só pegando na linguagem de programação, por exemplo, antigamente não, ainda hoje boa parte das linguagens são assim, são linguagens em que você escreve linhas de código, você escreve lá os comandos, geralmente esses comandos estão em inglês e tem toda uma sintaxe, uma regra para você passar essas ordens para o computador, e hoje existem linguagens de blocos. E essas linguagens de blocos facilitaram muito que as crianças aprendam sobre lógica de programação e que esses professores, muitos deles que não têm uma formação técnica, consigam acompanhar esses alunos. E cada vez mais, tendo dispositivos como o Arduino, como o Make, como o próprio Metacircuitos, você consegue ter acesso aí a trabalhar projetos, protótipos de eletrônica, protótipos até de automação, de uma forma bem mais intuitiva do que era feito antes. Então, esse mundo não está mais restrito ao mundo dos engenheiros, né? Está restrito a quem quer fazer, basicamente. Então, é isso que a gente procura desmistificar, é isso que eu procuro fazer quando eu estou divulgando informação com cada pessoa aqui. O que aconteceu? A gente, então, criou uma trilha de aprendizado, foi um desafio muito interessante, porque eu nunca fiz um trabalho de médio prazo em uma escola, né? E quando eu sentei com o Rodrigo, a gente pensou em trilhas assim, que em um semestre, quais tecnologias seriam interessantes que eles vissem nessa jornada. Então, como é que seria a jornada deles para que a gente aproveitasse bem esses 6 meses, mas também que a gente ficava muito parado em uma tecnologia só. E aí, a partir disso, a gente fez uma metodologia com 4 trilhas de aprendizado com duração de 4 a 6 semanas de cada trilha. Então, nós começamos com metacircuitos. Então, metacircuitos são circuitos de papelão, de material reutilizável. Inclusive, quem quer saber mais, é só entrar no perfil Meta_Maker. Estão com uma campanha, inclusive, de financiamento coletivo no Catarse para fazer escalar esse projeto, um projeto maravilhoso. E aí, o legal do Metacircuitos é que não tem programação nem nada. As crianças conseguem acender LEDs, mexer com o motor, fazer vários circuitos de uma forma que não é muito custosa financeiramente e muito intuitiva, porque utiliza magnetismo e tudo mais. Então é muito legal a estrutura do Metacircuitos, usamos 4 semanas. E aí com isso, você consegue fazer a criança passar por diversas experiências em que ela aprende sobre corrente, em que ela aprende sobre como acender um LED, como acender um buzzer, como é que você utiliza tudo isso para resolver problemas do seu dia a dia, ou como entender contextos como por que a água do chuveiro sai quente, por que as pessoas levam choque, como você se previne disso. Então, de uma maneira muito lúdica, você consegue trabalhar aí essas experiências. Então, ao longo de 4 semanas, os meninos trabalharam com metacircuitos e foi muito legal. Então, beleza, a ideia da primeira trilha era trabalhar com fundamentos básicos de eletricidade. O que é corrente, o que é tensão e o que a gente pode fazer com isso. A segunda parte foi trabalhar com o Scratch. Então, para quem não conhece o Scratch é uma linguagem de programação em blocos, criadas lá no MIT, lá nos Estados Unidos, para que as crianças consigam criar jogos, animações, o que mais elas quiserem. Ela tem 2 funcionalidades. A primeira é exatamente essa parte de programa para criar animações, mas também ela funciona como uma espécie de rede social, ou seja, eu posso compartilhar o que eu fiz, outras pessoas podem ver e podem ver inclusive como eu fiz essa programação, né? E modificar e tudo mais. É muito legal. Hoje existem mais de 50 milhões de projetos compartilhados na plataforma, se não é muito mais. Eles pararam de compartilhar esse número aí. Então, a ideia do Scratch era que eles aprendessem no âmbito do computador, né? O que é a tal da programação? O que é essa história de eu me comunicar com a tecnologia e como isso é diferente, por exemplo, de eu, sei lá, escrever uma redação, de eu falar com um colega, né? Quando a gente fala em programação, a gente está aprendendo como a máquina funciona, ou seja, como dar ordens para a máquina e como fazer com que elas façam as coisas que nós desejamos. Então, isso ajuda não só a aprender sobre a tecnologia em si, como eles entenderem essa questão de usar a programação para, no futuro, né, criar os seus próprios programas, trabalhar com isso e tudo mais, mas até mesmo para estruturar o raciocínio. E aí foi surpreendente algumas coisas na trilha do Scratch, porque, primeiro, né, a gente aprendeu, só para você ter uma ideia, na terceira trilha a gente falou. Na terceira aula do Scratch, nós incentivamos eles a criarem uma animação. Então, assim, um diálogo entre 2 personagens. E aí, quando você faz um diálogo entre 2 personagens, tem algumas coisas que tem que ficar atento. Tipo assim, o personagem fala oi.
O outro não pode falar oi ao mesmo tempo, ele tem que esperar um personagem falar pro outro terminar. E aí você pode estabelecer uma conversa. Uma atividade super simples, quem, poxa, manja de alguma coisinha de programação sabe o quanto isso é trivial, mas a gente está falando de garotos de terceiro e quarto ano, então 8, 9 anos de idade. E essa atividade, por exemplo, se mostrou extremamente poderosa. Poderosa porque você via a forma como estudava raciocínio, poderosa porque você conseguia, o professor consegue mapear a forma como esses alunos estão estruturando textos e criando histórias. Então, se ele está com erro de ortografia, se ele está com erro de coerência na forma como está estruturando as ideias, e é muito mais fácil do que você simplesmente pedir para ele fazer uma redação, porque você tem instantaneamente o resultado ali. Então, você, olha só essa frase, será que está certo? Será que não está? Será que está coerente? Será que não está? Então, uma atividade maravilhosa, maravilhosa, para você estruturar com meninos dessa idade, uma atividade super básica e tudo mais. Então, ao longo dessas 4 aulas, aprenderam um pouquinho sobre jogos, aprenderam sobre essa questão do diálogo, aprenderam até mesmo como é que se liga um computador, como é que se carrega um computador, coisas triviais que na realidade deles não era algo comum, né? E aí na terceira trilha, a gente procurou trabalhar com o Arduino. Então, com o Arduino, a gente queria juntar os dois mundos. O mundo da elétrica, né, que eles aprenderam um pouquinho no método de circuitos, o que é corrente, o que é um LED, o que é um buzzer, o que é esse tipo de coisa, mas muito no analógico, né, você não dava comandos para eles, tinha que estruturar o circuito de tal forma que ele funcionasse sozinho, e a parte da programação, ou seja, a partir do momento que eu dei ordens, a partir do momento que eu criei um programa, nós estruturávamos, falávamos para eles, não, eles podiam dar ordem para esse circuito. Então, juntar o universo da programação com o universo da eletrônica. Foram ao todo 5 aulas e também foi um pouco mais demorado do que a gente imaginava. Então, assim, a gente imaginava, por exemplo, que a gente ia ensinar sobre servomotor, sobre ultrassom e tudo mais, que cada aula, por exemplo, trabalharia um componente. Mas nós demoramos 3 aulas até eles aprenderem como acende, sei lá, 2 LEDs, como você coloca isso numa sucata, que são projetos que eu costumo até compartilhar aqui no próprio Instagram. Mas foi muito legal, estruturaram o raciocínio e tudo mais, e aprenderam sobre essa jornada. E aí, na 4ª etapa, a gente propôs fazer uma etapa de Design Thinking. Design Thinking é uma estrutura que permite a gente... É uma estrutura de resolução de problemas, né? Centrada nos problemas do usuário. Então não é só, eu quero resolver o problema da fome. É pensar, quem é que está passando a fome? Por que ele está assim? Como se, tipo assim, vamos perguntar para quem está vivenciando aquele problema o que aconteceu. Então, toda uma estrutura de mapeamento do que é o problema, até mesmo buscar soluções alternativas, soluções criativas e tudo mais. É muito utilizado essa ferramenta em startups, em empresas e tudo mais. Eu já vejo iniciativas de pessoas usando o estrutura design thinking com crianças, ou seja, parar para mostrar para as crianças a fazê-las pensarem em resolver problemas, né? Eu acho que esse é o grande objetivo da educação, na verdade. Ela sair dali, olhar problemas ao redor dela. É o problema do lixo. É o problema da educação. É o problema da chuva que inunda, sei lá. Então ela pensar problemas do dia a dia dela e ela querer resolver. Então assim, eu sou capaz, eu sou protagonista, eu vou pensar em ideias e eu sou capaz de resolver esse problema. Eu não preciso esperar um terceiro vir aqui para resolver. Eu vou pensar em várias coisas e vou pensar de forma criativa. Então a ideia era que eles já tinham um background, né? Eles tinham um conjunto de ferramentas ali e a gente estruturar o design thinking para resolver as situações. Sugerimos o tema da escola. E aí no Design Thinking foi mais complicado, porque a gente estava iniciando o trabalho, foi a primeira vez que eu trabalhei de fato com Design Thinking. Sei que é possível trabalhar com crianças, conheço amigos e amigas que trabalham com isso, mas ainda a gente patinou muito no processo. E todo esse processo do Design Thinking era para eles irem lá para a Feira Maker. Então no final ia ter uma Feira Maker, uma feira de ciências, onde eles iam mostrar todos os projetos deles, iam expor e tudo mais para o restante da escola, para os pais, para a comunidade ao redor. E então era a ideia eles planejarem isso. A gente tinha um tempo até de sobra, eram 6 semanas, foi um período até longo.
e a gente tava pensando em estruturar isso, como estruturar isso. E acabou que os meninos, a gente não conseguiu instigá-los a pensar dessa forma, e aí foi a hora que mudou o jogo. O que começou a acontecer? Rodrigo, que trabalhava comigo, que trabalha comigo, ele trouxe alguns motorzinhos de corrente contínua, ele que se encontra muito em sucata, apesar de que a gente tinha o material disponível do kit, né? Mas você encontra muito em sucata. Pegava aqueles cases de pilha, que você encaixa bateria, na verdade que você cases de pilha AA, e encaixava cases de pilha e aquelas chaves, né, gangorra. Então, só vou pegar aqui, vou ver se eu consigo achar e mostrar pra vocês mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Então, olha só, acho que eu já tenho tudo aqui. Motor e a chavinha. Então, só pra vocês terem uma ideia. Opa, peguei errado. Ai, meu Deus. Aqui. Então, olha só. Aqui seria essas chaves que a gente chama de chave gangorra, que liga e desliga, né? Então, bem trivial. Isso aqui, ó, a gente pode colocar a bateria de 9 volts. Lá era, no caso, a gente usava uma de pilha. Mas ele tem esses fiozinhos. Esse aqui encaixa para encaixar no Arduino. Mas no caso, ele tinha esses dois fios soltos. E a gente pode ir montando os circuitos com esse cara aqui. E aí a gente encaixa o motorzinho. Então, basicamente, essas três estruturas, que são estruturas muito baratas, inclusive menos custosas para a gente trabalhar. É a parte de trabalhar sucata eletrônica mesmo. Tem um canal chamado Jugad Hacks, né? Quem quiser até seguir, é muito interessante. Eles fazem muitos trabalhos interessantes sobre esse tipo de estrutura. E assim, a gente começou a trabalhar isso com os meninos, a gente viu que eles podiam criar brinquedos, que eles podiam criar várias outras soluções, e eles se engajaram muito nesse processo. No nosso caso, foi um pouco de desvantagem que a gente estava naquela correria, não foi uma coisa muito planejada, então acabou sendo muito centralizado. Centralizado como assim? A gente, por exemplo, precisava soldar, às vezes, os fios. Então, poxa, o Rodrigo que ficava soldando, a gente não ia deixar as crianças soldando nesse processo. Então, querendo ou não, demandava uma técnica maior. E aí os meninos, as coisas ficavam tanto quanto conturbadas, né? Para eles resolverem aquilo ali. E aí, bom, então teve isso, mas assim, engajamento maravilhoso. A gente misturava com papelão, com sucata, com não sei o que. Então, eu acho que essa questão da sucata eletrônica ela é muito poderosa, né? É mais poderosa, ousaria dizer que é mais poderosa, inclusive, do que o Arduino, porque custa bem menos e o nível técnico é bem menor. Só tem que saber como é que lida com essa questão da solda e tudo mais, que aí é uma coisa mais até perigosa, fisicamente perigosa, mas saber como lidar com isso. E bom, então é basicamente essa estrutura que foi que deu mais engajamento. Então a gente pegava vários videozinhos, né? Eles ficavam vendo os vídeos e tentavam criar alguma estrutura ali. E foi o que mais deu certo. Só que aconteceram alguns problemas na jornada. Então, assim, por exemplo, a gente tinha uma dificuldade logística para guardar os materiais criados. Então eles criavam os trabalhos, a gente colocava numa caixa e colocava na biblioteca. Só que durante a semana essa biblioteca ficava aberta, então às vezes alguns outros meninos entravam, tiravam o material da caixa, e aí tinha esse problema muito sério. Então era muito complicado esse tipo de coisa. Muita gente perdia trabalho. Então assim, ao longo de 3, 4 semanas, existia um retrabalho absurdo, porque a gente guardava os projetos na caixa, só que a gente não tinha controle durante a semana, as pessoas pegavam os projetos e o projeto sumia, o projeto aconteciam várias coisas e os meninos tinham começado do zero. Então acontecia isso inclusive até o final da feira, a gente teve muita dificuldade porque a escola é muito pequena e aí o lugar onde guardava era o lugar onde outros professores precisavam usar e acabavam tirando dali. Então a gente teve muita dificuldade com essa gestão de recursos. Então é uma coisa até que a gente tem que pensar para o próximo ano, quando começar a trabalhar com isso e tudo mais. Essa gestão de recursos, os meninos vinham esses motorzinhos, vários deles a gente não sabia, alguns levavam para casa, roubavam mesmo, né? E a gente não sabia quem era, então tinha toda essa dificuldade para fazer esse trabalho. E aí no sábado
A gente teve a feira no sábado, sábado agora, teve a feira de ciências e tal. E a gente teve, muitos alunos já tinham, não apareceram, né? E alguns apresentaram os trabalhos e tudo mais. Saiu um pouco fora do script, né? Então eram 20 grupos, mais da metade dos alunos faltaram, porque é difícil o acesso lá, né? Mesmo o ônibus pegando os meninos em casa e tudo mais, eles moram numa região muito longe, né? E aí vários pais realmente não vinham e tudo mais, então a gente teve uma evasão muito alta dos meninos que iam apresentar os projetos. Mas houve uma situação bem pontual de um garoto, Luiz, que era um garoto que, pra gente, ele não gerava muita dificuldade, assim, era um garoto mais calado, mas às vezes quando ele estourava, ele dava muito problema. Ele foi diagnosticado com um transtorno opositor desafiador, né, o TOD, ou seja, é basicamente um mecanismo neural, até de se você bater muito de frente com ele, ele vai bater de frente muito forte com você. Então, são pessoas que são muito resistentes a ordens, a autoritarismo e tudo mais. Mas era um garoto calado. Teve uma situação específica em que o Luiz, lá na primeira trilha, acho que na terceira semana de aula, a gente nem tava vendo, mas algum aluno, sei lá, xingou, sei lá, de orelhudo, alguma coisa assim. E ele deu um soco na cara do menino, né? Então partiu pra violência física. Foi o nosso único caso de violência física, foi essa situação do Luiz, e aí teve toda uma conversa, toda uma situação do que, por que ele não podia fazer aquilo, blá 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 e tal. E beleza. Isso, algumas semanas depois, a gente já tava na trilha do Arduino, o Luiz chega com o carrinho dele, com um carrinho de brinquedo, que tava quebrado, com um motorzinho, e depois da aula dele, ele era do quarto ano da tarde. Depois da aula, ele foi na biblioteca, encontrou o Rodrigo, perguntou pro Rodrigo o que dava pra fazer com aquilo. A gente tinha levado um drone um dia e ele, por algum motivo, fez associação entre o motor do carrinho e o drone. E o Rodrigo apadrinhou, né, essa situação e começou a falar com o Luiz o que podia ser feito. Então, soldar de novo o motorzinho para voltar, podia colocar um LED para dar uma incrementada no carro. Ele ficou brincando, né, que transformar o carro num Transformers, assim, né. E aí, ao conectar o Luiz para uma realidade dele, ou seja, de consertar um brinquedo dele, né? E no caso o Rodrigo se engajava muito nesse processo de ensinar, de instigar o que ele podia fazer ou não. A gente começou a ver uma crescente no engajamento do Luiz. Então, todo final de aula, na segunda-feira, o Luiz vinha com o carrinho dele para ver o que a gente podia consertar, o que ele podia fazer, o que ele podia estruturar. A gente dava tarefas, desafios para ele. Faz uma carcaça de papelão, faz isso, faz aquilo. Ele começou a se engajar muito no processo. Se engajou no processo a ponto de ter situações exatamente que a gente não estava durante a semana lá, e os meninos fazendo bagunça na biblioteca, onde ficam os nossos materiais, dele falar, gente, não pode fazer bagunça aqui, isso aqui é a nossa sala e tudo mais. Então, assim, foi alguém que trouxe muito a responsabilidade do processo para aquela aula, para que estava vivendo ali. E aí as próprias professoras falaram o quanto a robótica transformou a vida do Luiz. Que ele se tornava alguém muito mais obediente, ele se tornou um aluno muito mais engajado, ele trouxe muito menos dificuldades por causa da robótica. E eu gosto de dizer que não é por causa da robótica, foi porque a gente se permitiu enxergar o Luiz. Né, de pegar um brinquedo, de pegar uma situação do Luiz, transformar aquilo da realidade dele. E isso trouxe engajamento. Um engajamento para que ele pudesse pensar em outras possibilidades do que fazer com o brinquedo ou qualquer outra coisa que tivesse na casa dele. Para a feira de ciências, por exemplo, a gente levou um vídeo de como fazer uma máquina de algodão doce. Então, era basicamente você pegar uma bacia, colocava um motor desse, um motor mais parrudo, mais motor de corrente contínua, e colocava e você conseguia, com uma tampinha de alumínio, quando você colocava o caramelo ali, já quente, você conseguia fazer algodão doce, uma pegada super rústica e tudo mais. Eu já tinha visto em vídeo, mas nunca tinha visto isso acontecendo. Tinham 5 grupos, mais ou menos, de toda a escola que estavam tentando fazer esse projeto. Mas assim, bem patinando, aí com toda essa história de
pessoa estraga trabalho, tinha que refazer e tudo mais. Só que o Luiz, ele fazia o trabalho, levava para casa, trazia recurso de casa, não esperava a gente trazer os recursos e engajava nesse processo. Tanto que no último dia de aula, antes da feira, ele foi o único que levou uma tampinha de alumínio, porque não pode ser outra tampinha tipo de plástico para você fazer isso. Levou a tampinha de alumínio e aí já tava com tudo funcionando. Né? Na verdade, só faltava mesmo testar lá com açúcar, com o melado, para ver se ia gerar algodão doce, né? E aí foi muito louco. Eu falei, cara, eu vou pra cozinha, eu vou esquentar, eu vou fazer esse melado. E eu nem sei fazer esse melado do açúcar e tudo mais. Fui lá na cozinha, comecei a tentar fazer isso. E aí os meninos todos foram pra cozinha. E a gente falou, cara, a gente vai fazer essa máquina de algodão doce. Vamos ver se esse algodão doce vai sair. E foi muito louco, assim. A gente começou a esquentar, eu errei, tive que fazer de novo. Quando a gente colocou pra girar o dispositivo, né? E colocou o açúcar em cima, a gente viu um fiozinho de algodão doce saindo. E aí eles enlouqueceram. Caramba, vai sair. E eu enlouqueci, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, caramba, esses meninos de 9 anos conseguiram fazer uma máquina de algodão doce. Acabou que nessa jornada não deu certo. A máquina de algodão doce não deu certo, porque na tampa de alumínio você tem que ter furos laterais. E a gente não tinha nada para furar naquele momento. Tanto que a gente até pensou em furar com ferro de solda, tive uma certa dificuldade de fazer isso, porque não é um material para isso. E o próprio Luiz falou assim, não tio, eu vou levar para casa e eu vou martelar. Assim, meu irmão martela com um prego e a gente vai fazer esses furinhos. Então ele já teve uma ideia, inclusive que eu não tive, uma ideia boa, e aí ele levou para casa e tudo mais. Acabou que a gente estava sem açúcar na hora, porque estava tendo uma outra atividade na escola, a gente não conseguiu fazer o açúcar, mas segundo eles funcionou, mas eu não vi ainda funcionando, mas ainda assim maravilhoso, né? Como a gente fala muito sobre os processos de robótica, às vezes a gente fica muito focado no produto. Ou seja, quem é focar no produto? Ah, a máquina de algodão doce deu certo ou não deu certo? Poxa, se esse menino não fizer a máquina de algodão doce funcionar, ele vai ficar frustrado, eu vou ficar frustrado, porque eu estou muito focado no resultado final. Mas mais importante do que esse resultado final é o que foi construído na jornada daquele garoto. É perceber o quanto ele compreendeu mais o que ele acertou, o que ele errou, a busca de materiais alternativos. Então, quando você vê um vídeo do YouTube, ele fala lá, acontece tudo perfeitinho. Você tem um material X, Y, Z para fazer aquilo. Na vida real, você tem que readaptar. Principalmente no caso daqueles alunos que possuem bem menos recursos. Então, ele fala assim, coloque um balde. Ah, não tem um balde, eu tenho uma Tupperware. Vai usar a Tupperware. E você, naquele processo de adaptar os materiais, né, de pensar como vai solucionar aquele problema, naquele momento em que você vai desistir, você fala, cara, não aguento mais, esse projeto vai dar errado, você tem uma ideia diferente, você persiste perante as adversidades, aí você tenta uma outra solução, chega perto e tudo mais. É esse processo que transforma a vida do aluno. É esse processo que no próximo projeto ele já vai chegar com uma outra maturidade. Seja no sentido de conhecimento técnico, seja no sentido de comportamento, né? A forma como eu lido com os meus problemas e com os meus desafios no dia a dia. Então esse é o processo de transformação. É isso que o professor tem que buscar. O quanto ele transforma na jornada, não o que ele fez, né? Não é se ele tirou 10, se tirou 9, se o projeto deu certo ou deu errado. Lógico que isso é importante, lógico que a gente vai lutar bravamente para que o projeto dê certo, mas é quem ele se tornou na jornada. Isso é o mais importante de tudo, de forma inegável. Então, e o Luiz foi um caso mais interessante de mudança de comportamento, né? Várias professoras falavam e tudo mais, que trabalhavam com ele, e a forma como ele conseguiu redirecionar essa energia dele foi maravilhoso. Então, assim, o que aconteceu ao longo desses 6 meses? Né? Nem 6 meses, foi um pouco menos, na verdade. A gente tinha um plano, né? A gente tinha expectativas e que foram mal mensuradas. Confesso que foram mal mensuradas. Então, quando eu fui trabalhar com Scratch com os meninos, eu achava que eles iriam trabalhar de forma muito mais rápida.
quando eu trabalhei com Arduino também. Então, assim, foram várias aulas para piscar um LED, porque é muita gente ao mesmo tempo. Às vezes, só de entrar no software já demora muito, aí você tem que dar atenção para aquele garoto, mas aí tem a turma inteira, você perde ritmo. Então, teve vários processos de maturidade nessa jornada. E no final, a gente acabou percebendo que trabalhar com circuitos elétricos simples, nessa mistura motor, chave e bateria, que não está aqui agora, né, essa entrada de bateria, no caso de 9 volts ou da pilha de 2A, né, AA, a gente consegue, né, criar essas próprias jornadas. Então, poxa, isso aqui comprando novo, vamos supor que você gasta R$ 30 e você pode usar isso para o grupo de 2, 3 alunos. Então não é custoso, não é, de custo não é. Isso sem contar que você pode pensar nessa estrutura com sucata eletrônica. Então fala assim, gente, ó, recebi umas impressoras velhas, uns DVDs antigos, a gente desmontou, pegou um desses motores, a gente pegou uma dessas chaves e estamos usando, né? Então, você trazer esse pensamento, então, no sentido de recurso, ajuda bastante. E aí vai muito da sua mentalidade de como estruturar esse projeto. Então, o Scratch não deu tão certo, o Arduino foi mais difícil ainda, e até mesmo esse processo de sucata, a gente tem que rever muita coisa, né? Apesar de ser menos custoso, de engajar, a gente tem que trabalhar melhor o processo. Mas eu acho que o balanço final do que aconteceu nesses 6 meses, dando muitas coisas aquém das expectativas que a gente percebeu, nós conseguimos, de maneira geral, despertar a paixão por aprender desses alunos. Então, vários deles, alguns alunos tecnicamente bons, outros nem tanto, alguns alunos até mais teimosos e indisciplinados, ficaram muito tristes porque estava acabando a robótica. Teve um aluno que eu perguntei assim, ele perguntou, tio, vai acabar as aulas de robótica? Bom, vai acabar porque a gente vai entrar de férias. Aí eu brinquei com ele, bom, se você não quiser entrar de férias e continuar a robótica, tudo bem. E aí ele falou, não, eu quero continuar a robótica. Eu falei, poxa, não dá, a gente vai entrar de férias e tudo mais. Mas para aquele garoto, ele cogitou em não ter férias para continuar na robótica. E eu bato muito nessa tecla, não é sobre robótica. É sobre criar coisas com eles. Sobre criar coisas que têm significado para eles. Né? É você descentralizar essa coisa de ficar vomitando informação que a gente acha que é mais importante e esquece de trazer para a realidade do aluno. Quando a gente estava lá na premiação da feira, eu perguntei assim, vocês gostaram da robótica? Sim! E aí eu perguntei, foi fácil fazer os projetos? Não! Então assim, vários deles eram um coro como se tivesse sido ensaiado, não era fácil fazer os projetos. Então existe essa falsa sensação de que trabalhar com... é porque é divertido. O divertido não tem nada a ver com ser fácil. O divertido não tem nada a ver com ser desafiador. Então, quando a gente fala de robótica e que a gente tem que instigar essas paixões dos alunos, parece que a gente está querendo mimar os alunos, que eles só podem aprender o que eles querem e tal. E não é nada disso. É porque a gente instiga essa paixão para que eles sejam mais persistentes e resilientes. E aí sim ele vai querer aprender, mesmo que seja difícil, ele quer continuar naquele processo. Ele quer continuar naquela aula de robótica porque tem significado para ele. Então, essa constante busca por significado que a gente vai ter nas nossas aulas, né? Então, como é que você pode... Eu acho que o grande desafio do professor nem é pensar em robótica, não é nem pensar em nada disso. É pensar como eu posso fazer uma aula em que os alunos implorem para estar na minha sala. Implorem, falem assim, cara, eu quero muito, eu estou muito empolgado porque segunda-feira o tio Luan vai estar aqui. Porque eu vou estar aprendendo algo novo e tudo mais. E aí quando alguns faltavam, eles ficavam super tristes. Tipo assim, poxa, faltei aula de robótica e tudo mais. E não é porque, eu sou professor engraçadão ou porque eu pego leve com eles, que eu sou até um tanto duro, na verdade. Mas é porque a gente se procura enxergar esse aluno, né? Procura trazer algo que tenha significado. Então, instigar essa paixão por aprender é o grande objetivo. Para que ele não veja aprender como uma coisa chata. Se eu pensar assim, nossa, eu vou estudar. Nossa, passei o tempo inteiro estudando. A pessoa já fala, né, com aquele pesar. Nossa, eu fiquei estudando. Nossa, que saco. Cara, eu tô estudando, eu tô aprendendo sobre como funciona a vida, como funcionam as coisas. Então,
tem que ser, assim, seria, no mundo ideal, se a gente parar para pensar no significado, na estrutura, isso seria muito bom. Então é isso, ó, a própria Ellen tá falando aqui, né? Criar significados para a vida. É isso aí, né? Parabéns, Luan. Não é fácil. A paixão permite que eles sejam persistentes, ativos e se reconstrói. E é isso, né? É a paixão que vai permitir que a gente persiste por mais tempo, né? Eu até brinco com a paixão que a gente tem no sentido de relacionamentos mesmo. Tem vezes que você vê aquele seu amigo com a sua amiga, com uma pessoa que você fala, cara, o que fulano tá vendo no outro? O cara é feio, ele é meio chato até. E por que a pessoa tá ali? E a pessoa que tá apaixonada tá achando lindo. Tudo que ela faz, ela acha mais legal do que qualquer outra pessoa fizesse, porque ela tá apaixonada. E ela vai persistir por mais tempo naquele relacionamento. Então, por que não criar alunos apaixonados? Por persistência. Para que ele crie persistência, para que ele crie essa resiliência. Na feira, assim, a gente fez um critério de avaliação, né, para os projetos. Acabou que foi uma correria, a gente nem conseguiu avaliar da forma como eu gostaria. Eu até queria compartilhar com vocês. Confesso que foram critérios que eu achei mais interessante, então não estou falando que é certo, que é errado. Até gostaria de saber o que cada um acha, pode botar a sua opinião, se isso faz sentido, se não faz, o que você faria a mais. Mas a gente pensou em 7 critérios para fazer as avaliações das feiras. A primeira coisa que a gente pensou ali era como ia ser a apresentação deles, a apresentação mesmo, assim, o discurso de apresentação, o pitch, né? O que ele fez, por que ele fez e como ele consegue trazer aquele conhecimento de forma coerente. Então, assim, como é que ele consegue concatenar, como é que ele consegue passar as ideias dele de forma coerente. E até mesmo pensando em um trabalho em grupo de 1, 2, 3 alunos, é muito fácil eles um interromper o outro e tudo mais. Eles ainda estão trabalhando essa maturidade. Então, o quanto que eu espero o outro falar, o quanto eu respeito a opinião do meu colega. Então, que são habilidades, de novo, né? A princípio nem tá falando de robótica, né? Você saber apresentar suas ideias é importante para qualquer situação, né? O que mais existe no mundo é problema de comunicação. Segunda coisa, uso da eletrônica e da programação. E aí era um critério bem pontual mesmo, porque a gente percebeu que muitos nos projetos os alunos não usavam Arduino ou Scratch, porque ficaram mais confortáveis em usar as outras ferramentas. Então, se você só usasse um projetinho com um LED e uma bateria assim dessa, você ganhava 1 ponto. Se você usasse um motor de corrente contínua, você ganhava 2 pontos, né? Usou motor, mesmo analógico, assim, tranquilo. Se você usou o Scratch só por ter usado o Scratch, nem precisa ter dado certo problema, você já ganhava mais 1 ponto. E se você usasse o Arduino, só pela ousadia de você usar o Arduino, você já ganhava mais pontos. Então foi um critério bem pontual. O uso da eletrônica e programação. O segundo era o conhecimento técnico, que é um pouquinho diferente. Então tá, eu usei esse projeto. Eu usei Scratch, usei Arduino, usei só motor. Mas o quanto você entendeu daquela jornada? O quanto você entendeu que ao ligar isso aqui, a corrente vai passar e vai fazer o motor girar, vai fazer o LED acender, enfim. Então, ela entender o que cada componente faz e pensar isso a nível de projeto. Então, se ela pensasse, entendesse o que os componentes fazem e pensar como ela poderia inserir isso num projeto maior, aí é para uma pontuação maior. A outra era se ela tentou resolver um problema ou não. Então, como eu falei antes, a gente estava muito na pegada do design thinking, que não deu tão certo, que eles não engajaram muito. Uns foram criando brinquedos, foram criando outras coisas. Mas alguns continuaram na ideia de resolver o problema da escola, um problema real, tarará. Então, quem continuou tentando resolver o problema, a gente dava ponto a mais também. Robustez. Então, o quanto o seu projeto é robusto, ou seja, se caiu no chão, ele vai quebrar fácil? Ele vai desmontar fácil? Eu preciso ficar segurando o projeto para mostrar ele funcionando? Então, se o meu projeto, eu aperto o botão, eu deixo ele sozinho e ele funciona, se ele cair, ele não vai se destruir facilmente, ele é um projeto robusto. Então, isso é importante para o projeto, então, quanto o projeto é robusto. O design, ou seja, quanto que eu me preocupei com a estética do projeto. Pô, a gente está falando de criança, né? Não quer dizer que, nossa, eu quero um projeto lindo e maravilhoso. Mas é sim importante você instigar ele a fazer isso. Então, se ele só pegou o papelão nu e cru e fez o projeto, ok. Eu fiz, mas poxa, eu peguei uma tinta, eu quis deixar com uma cara diferente. Cara, legal, você se importou com isso. E tem gente, assim, numa pontuação máxima que realmente vai se preocupar com a beleza do projeto, né? Com mostrar o projeto que seja legal. Tem muita gente caprichosa que fez isso. Então, se ele é visualmente agradável aos olhos. O outro critério é trabalho em equipe.
Então, o que aconteceu muitas vezes tinham grupos e no meio do caminho, vamos supor, tinha, sei lá, 3 membros. Um membro estava fazendo um projeto, o outro estava fazendo um projeto completamente diferente, já estavam brigados. E aí, então assim, só desse ponto de cada um fazer um projeto diferente, claramente não conseguiram trabalhar em equipe, né? Então esse seria o primeiro critério. Pô, a gente trabalhou junto? Aí o segundo critério, tá, a gente trabalhou junto, mas o quanto a gente tinha clareza da função de cada um no projeto. Então se eu estou fazendo um projeto de programação e com Arduino, não faz sentido todo mundo focar na programação ou todo mundo focar na estrutura da montagem da eletricidade. Não faz sentido isso. Então faz mais sentido. Um vai mexer com a programação, outro vai mexer com a eletrônica. O quanto que essas atividades estão bem divididas. Então isso é interessante, né? Desde o estar disposto a trabalhar junto até ter muito bem delimitado qual era a função de cada um. A outra coisa, né? Materiais utilizados e a criatividade deles nesse processo. O que acontecia muito é que eles viam os vídeos, tio, mas eu não tenho esse material que o vídeo está mandando. E às vezes não tinha, gente, não tinha. Às vezes tinha, às vezes não tinha fácil. E aí o quanto ele foi criativo e falar assim, não, se eu tô usando, sei lá, eu preciso de uma bacia, vou usar, como eu falei, vou usar o Tupperware. Será que eu consigo fazer essa mesma estrutura com papelão e dar a mesma coisa? Ou posso usar uma garrafa descartável e dar a mesma coisa? Como é que eu consigo readaptar? Né? Então a criatividade vem muito disso. É pegar coisas que já existem, mas usar de uma maneira diferente. Então, se eu sigo passo a passo, eu posso ter feito um projeto bom e legal e funcional e não tem nada de errado com isso. Mas a criatividade está muito relacionada a quanto eu pego um material, eu consigo readaptar para criar ou uma coisa nova ou uma coisa que não era imaginada ou trivial naquele processo. Então, isso vale ponto, né? O quanto eu busquei, o quanto eu não me rendi. Então, assim, se eu fui totalmente apático, falar assim, não tenho o que fazer, não tem material, não tenho o que fazer. Então, se eu fui completamente apático, eu não fui criativo. Você tem um estágio do meio ali em que a pessoa tentou, poxa, eu tentei usar a garrafa descartável, mas não deu certo, tive que fazer isso, aquilo, tentei várias coisas, mas não rolou. Tudo bem, não rolou, então, mas pô, você tentou, já é diferente. E aquele que realmente foi super criativo e que usou uma parada diferente, foi super legal e tal, então esse cara vai ganhar uma pontuação maior na criatividade. E por último, mas não menos importante, a resiliência, que vai estar um pouco atrelada a isso. Né? O quanto eu persisti no meu projeto. Né? Se no primeiro dia eu falei, isso aqui não é pra mim, esquece, então não tem resiliência. O quanto que eu persisti, o quanto que eu pensei em desistir, mas eu continuei. Se vocês verem aqui, a gente falou de várias coisas. Eu vou revisar o que a gente falou aqui. Discurso, ou seja, o pitch, a apresentação da pessoa, o uso da eletrônica e programação, conhecimento técnico, robustez, design, trabalho em equipe, criatividade e resiliência. Então eu tenho aqui 4 critérios, quase 5 critérios, sei lá, não contei ao certo, que não são relacionados diretamente à robótica e programação. Que não é tipo assim, se eu sei fazer um código, se eu sei fazer um motor girar, não é só isso. Teve critérios que falavam isso, né? Robustez, falava sobre isso, conhecimento técnico, falava sobre isso. Mas existem várias habilidades que estavam sendo... que necessitavam de atenção, que não necessariamente relacionado à parte técnica mesmo. Então, a capacidade de você se expressar, a capacidade de você persistir perante as adversidades, a capacidade de você utilizar materiais de uma forma diferente, a capacidade de trabalhar em equipe. Então, assim, essas são habilidades que, independente se essa criança trabalhar com robótica ou não, vai ser necessário para a vida dela. Na verdade, eu não consigo pensar em nenhum emprego, nenhuma função, nenhuma atividade em que ela não precise disso. E que, muitas vezes, a escola está ignorando. Né? Então, assim, o que é o bom aluno? Aquele que tira 9 e 10. O que você está contemplando com esse aluno? A capacidade de ele armazenar informações e disciplina, né, talvez, uma persistência, tudo isso demanda também para você tirar boas notas em provas. Não quer dizer que só estudar para provas tradicionais seja ruim, mas você está deixando de prestar atenção em diversas coisas que são muito importantes, em que uma prova tradicional não vai avaliar. Uma prova tradicional não vai avaliar se a pessoa sabe trabalhar em equipe. E a chance dela trabalhar em equipe na vida dela é máximo possível.
né? É muito alta. A resiliência dela, poxa, o quanto a gente fala que muitas dessas crianças desistem fácil das coisas, né? Porque tem muito fácil as coisas. Tem muito acesso à informação. Tem acesso mais fácil às coisas. Então, como é que a gente faz para elas persistirem mais perante essas adversidades? Isso é essencial, né? É essencial para que elas adotem uma posição de protagonismo, ou seja, eu vou resolver as coisas. Eu não vou esperar alguém de fora resolver para mim. Eu não vou esperar alguém de fora resolver as situações. Então, eu não vou esperar o meu professor pedir para eu fazer isso. Não vou esperar minha mãe, meu pai pedir para fazer isso. Eu não vou esperar meu chefe. Eu não vou esperar o governo. Eu vou fazer. Então, a partir do momento que todo mundo adota uma postura de protagonismo, a gente tem uma sociedade muito melhor. Então, veja só, a gente falou de várias habilidades e que podem ser usadas para robótica ou não, né? Então, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma opinião sobre outros critérios que acham importante ou se achou legal, pô, bota aí nos comentários até para eu saber se faz sentido, porque foi uma coisa que eu fui mapeando e que fez muito sentido para mim, né? Então foi muito disso. E a gente acabou que aí fizemos essa premiação e também premiamos professores. Um grande desafio que a gente teve nessa jornada foi engajar os professores no processo. Basicamente, o que acabou ficando ali meio subentendido é que nós éramos professores contratados, nós iríamos lá para dar aula de robótica, quando a gente fosse embora, não mexia mais com robótica. E o que a gente queria instigar ali era uma cultura, né, de usar aqueles equipamentos. Então, assim, no mundo ideal, nos outros dias que a gente não estava em aula, né, de terça a sexta, os professores iriam usar os materiais, iriam ver aquilo e aplicar no que fizesse sentido para a sua aula. Então a gente teve muita dificuldade de engajar nisso, de instigá-los a perceber que eles também eram capazes, né? Porque a gente não pode estar o tempo todo em sala de aula, e o Rodrigo, né? A gente é ser humano limitado. E como a ideia é impactar o maior número de escolas possível, eu não posso estar em todas as escolas ao mesmo tempo. Então, como é que eu crio um sistema, eu crio uma mentalidade de forma que essa escola ande por si só, né? Em que ela entenda a importância disso e que ela consiga implementar esses projetos. Essa era a nossa grande inquietação a todo momento. E foi mais difícil. Mas teve uma professora que fez isso de uma forma maravilhosa, que foi a Albenita, do quarto ano da tarde. E assim, tinha zero expertise de circuitos, tinha zero expertise de eletrônica. Mas, por exemplo, na parte do Metacircuitos, por exemplo, ela pegava um dia da semana e pedia para os meninos desenharem os circuitos, como é que eles funcionavam e tudo mais, mesmo ela não entendendo o processo. Ela sabia o quanto era importante eles revisarem aqueles conceitos para quando chegasse na próxima semana eles fluírem muito melhor. E era uma turma muito mais engajada, era uma turma que fluía muito mais os projetos, a gente não precisava perder tanto tempo explicando as coisas. Então foi muito legal. Além disso, ela também adotava o quinto ano. Então a gente só dava aula para o terceiro e quarto ano, a gente não deu aula para todo mundo. E era uma coisa que doía muita gente, porque a gente via que os meninos gostavam muito da robótica, a gente não tinha condições de ir outro dia, até por questão do contrato, por questão de logística, a gente não conseguia dar aula para todas as turmas, e o quinto ano, por exemplo, foi prejudicado, né? Porque eles não tinham acesso às aulas. O que a Benita fez? Pegava um dia da semana, pegava os kits, chamava alguns alunos do quinto ano para ir para a turma dela. E falava para os alunos do quarto ano, os alunos da Albenita, para ensinar os meninos do quinto ano. Olha que coisa maravilhosa. Além de você estar ajudando os alunos que não tinham acesso àquele conhecimento, você ainda forçava, de certa forma, os alunos a revisarem aquele conteúdo. Que a melhor forma de aprender qualquer coisa é ensinando. Então, assim, essa coragem que a gente percebeu que é necessária para os professores inovarem em sala de aula, né? De realmente se mostrar muito apto. Tinha uma situação específica de uma professora que a gente dava os treinamentos e a gente perguntou, e aí, você tá usando os kits na sua sala e tal? A gente não dava aula na turma dela. E aí ela, não tô usando, não sei o que, é complicado, eu perdi o treinamento, não sei o que. Não tem problema. O que você precisa? Aí ela, mas não dá pra fazer na minha turma porque é muita gente, eu não sei o projeto. Aí toda vez que ela falava alguma coisa eu perguntava, como é que eu posso te ajudar?
Aí você precisa de material, você precisa de uma narrativa para você usar em sala de aula, como é que eu posso te ajudar? E aí toda vez que eu falava como posso te ajudar, ela dava uma outra desculpa. E era muito curioso que, de certa forma, e talvez de forma até inconsciente, acho que ela não estava querendo muito ser ajudada, ela queria falar por que ela não estava fazendo aquilo. E o que eu quero mostrar é que, assim, eu estou disposto a ajudar. Estou disposto a ajudar cada um de vocês que está aqui. Né? Qualquer pergunta que vocês tiverem com relação a alguma coisa, a ideia é ajudar o máximo possível. A live de sexta está aqui para isso. Né? Os vídeos de Arduino que estão sendo lançados semanalmente gratuitamente é para isso. Para que mesmo que você não tenha condições de adquirir o curso, você consiga, né? E eu sempre vou te sempre retrucar. Quando você falar que não é possível fazer o projeto na sua escola, eu vou retrucar. Como eu posso te ajudar? Né? Para que a gente realmente deixe de desculpas, pare de culpar coisas externas, pare de culpar a direção, pare de culpar os pais, pare de culpar as crianças. É lógico que influencia, é lógico que influencia. Mas eu já vi tantos casos de pessoas trabalhando em situações mais difíceis e fazendo acontecer que soa como desculpa. Me desculpa, mas soa como desculpa. E que a gente pode sim dar o máximo. A pergunta que cada um deve fazer é: será que eu já fiz tudo que estava ao meu alcance? A pergunta que você tem que fazer é: se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu dei a aula da melhor maneira que eu consigo dar, eu busquei os materiais que estavam ao meu alcance, eu procurei o conhecimento que estava ao meu alcance, eu já fiz isso, eu tenho a consciência plena de que já fiz tudo isso, aí tudo bem, você pode começar a culpar terceiros e tudo mais. Talvez você realmente não vai ter apoio de outras pessoas do lado. É difícil. A gente estava em sala de aula, a gente via que não era todo mundo que estava contente com o nosso projeto, que isso deixava as pessoas desconfortáveis, mas a gente seguiu em frente, né? E se você se sente totalmente desamparado e que não tem ninguém querendo te ajudar, eu te pergunto, como eu, Luan, posso te ajudar? Manda um inbox, manda um comentário. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Não interessa se é Natal agora. Não sei, eu posso te dar um conselho, posso te dar alguma coisa que pode te dar uma luz. Então como eu posso te ajudar? E é para isso que eu tô aqui, para tentar te ajudar. E é isso, pessoal. Me alonguei, acho que essa foi uma das maiores lives e foi para falar um pouco sobre esse processo. As lives sextas continuam, sexta que vem sim vai ter live sexta. Então se quiser estar aqui com a gente, é só chegar que a gente vai estar conversando sobre isso aí. Uma excelente sexta-feira para todo mundo. Obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima. Grande abraço, grande final de semana para todos.